Boa noite para todo mundo que está chegando. Um monte de novidade aí no mundo offshore. Boa noite, hoje é uma live especial. A gente conversou bastante aí durante essa semana, essa live, tentando responder um bocado de dúvida da área trabalhista, da área industrial, da área offshore. Para quem não me conhece, eu sou Telmo, americano. Quero agradecer a vocês. Hoje eu não estou no estúdio, né? Eu acho que todo mundo já percebeu. Nós vamos responder algumas dúvidas da área trabalhista, da área de marítimos, da área offshore. Vamos tentar responder algumas dúvidas, né? Quem somos nós para ser o bastião da verdade? Mas vamos tentar aqui dirimir um pouco das dúvidas de todo mundo da área offshore. Quero saber aqui, ó, Paulo chegou. Por favor, apertem o like para começar a live. É necessário. Samira tá aí, ó. Paulo chegou, Paulo tá na área. Tá no meio do oceano, tá aí reportando, ó, diretamente do aeroporto, tá vindo para o Espírito Santo. Quem quiser assistir, vai ter que apertar o like hoje, que hoje é especial. Hoje nós fomos convidados para a Maritime Law Academy, para responder um pouco sobre direito marítimo, sobre direito trabalhista. Vamos tentar conversar um pouco sobre isso, né? Entrando aí. Vamos ver se a gente consegue conversar, fazer um bate-papo que vai agradar todo mundo. Muita gente perguntou, eu recebi mais de 200 perguntas durante a semana sobre a área de direito offshore, de direito trabalhista, da área marítima, sobre escalas de trabalho. Aí a gente vai tentar conversar um pouco sobre isso aqui. Tá bom? Aguardando o Pedro chegar. É o momento de vocês chamarem os amigos aí e falar, ó, entra na live do Mundo Offshore, que hoje é especial. Conversando diretamente da área industrial com a área jurídica, aí, com quem é especialista na área jurídica, bater um papo com a gente, que realmente eu sou só um entusiasta. No caso do advogado, não sou eu. E para quem está perguntando, foi Dona Crisima que pediu para eu raspar a barba, que estava demais. Tá bom? Por favor, quem for chegando, escreva de onde você está vendo a live, de que unidade você está vendo a live. Vamos tentar aqui chamar. Vamos lá. Maritime Law Academy. Pedro, boa noite. Está escutando bem? Como é que tá, Telmo? Estou ouvindo bem. Hoje, usando esse fone aqui para poder ficar mais fácil de falar, parece que o som fica melhor. Eu tive um pequeno atraso técnico, porque eu estava logado num outro Instagram. É normal. Isso aqui é a área de conteúdo, a área de Instagram, de mídias sociais, é normal isso aí. A tecnologia vem mais, às vezes, para atrapalhar até a gente pegar a velocidade da tecnologia. Eu concordo com você, Telmo, concordo com você, sim. É até interessante a gente falar sobre tecnologia e essa interação, porque hoje muitas empresas estão usando de tecnologia, dessas ferramentas que há alguns anos a gente não tinha. Eu sou da época que praticamente eu tinha que jogar uma garrafa na água com a carta, que era um telefonema, olha lá, por dia. Então hoje é muito fácil da gente se comunicar e muitas empresas estão usando isso para não perder posto de trabalho, né?
Pedro, se apresenta aí para quem não te conhece do mundo offshore aí. Bom, obrigado, Temo, aí, agradecer você, professora Eliane, pelo convite, estar representando a Maritime Law Academy, é uma honra. Eu já dou aula há algum tempo para a professora Eliane, para o Marcelo, e é sempre muito legal. Eu sou advogado, como você falou, não que seja bom, na verdade, advogado é sempre aquele que você não quer ter, ou melhor, você precisa ter, mas não necessariamente nesse sentido. Eu acho que o que você falou no início, que eu estava ouvindo, é justamente, a gente não vem aqui para falar, para ser a verdade, dizer é assim ou não é. Na verdade, a gente veio para conversar sobre várias questões que estão afligindo grande parte do seu público, que é o pessoal embarcado, esse trabalho que você faz muito legal, de ser uma interação entre esse pessoal que está a bordo, que está desempenhando esse trabalho maravilhoso, e, obviamente, a interpretação da lei. Eu trabalho já há alguns anos nessa área, aproximadamente são quase 20 anos de profissão, e estamos desenvolvendo nesse período de Covid, sem dúvida, cada dia é uma novidade. A gente trabalha para diversas empresas que atuam tanto no offshore quanto apoio marítimo, apoio portuário e, inclusive, terminais portuários. Então, a ideia é ter uma visão ampla. Como eu falei, ninguém aqui tem a intenção de saber tudo ou de ter a razão. Muito pelo contrário. São interpretações, são posições que a gente vamos conversar e ver o que sai. A gente bateu um papo mais cedo, é até bom você puxar essa vertente, que eu acho que uma coisa que tem que ser bem explicada para quem vai ver a live agora e quem vai ver depois. Não existe hoje, no nosso mundo, e nunca existiu, esse maniqueísmo de bom e mal, certo ou errado. A gente, infelizmente ou felizmente, nós temos que seguir uma linearidade quando se fala de lei. Então, o que é dever da pessoa é saber o que é de direito e o que é de dever dela, né? O dever da pessoa é saber a lei, é saber até onde você pode ir e até onde você não pode ir. A gente vai conversar aqui, eu quero explicar bem para vocês uma coisa que eu conversei com o Pedro mais cedo. Há muito tempo a gente está vivendo uma senoide de empregado é preguiçoso, tem que se dar mal. O empresário é mesquinho que ele quer ganhar dinheiro. Não, cara. Eu estou trabalhando porque eu quero ganhar dinheiro. O empresário vai querer ganhar dinheiro também. Todo mundo quer ganhar. A gente está vivendo uma coisa hoje que tem muitos anos que a gente não vive, que é, sim, como que eu vou falar assim, um balanço, né, do navio que não é esperado de jeito nenhum. É como se viesse uma onda enorme, arrebentasse o costado do navio, e aí, o que eu faço? Porque eu não estou preparado para isso. Então, do mesmo jeito que o empregado não está sabendo o que vai fazer, o empregador está rebolando também, porque ele também está perdido. E, infelizmente, em alguns momentos, e infelizmente na maior parte dos momentos, a corda arrebenta sempre no lado mais fraco. Mas, Pedro, uma dúvida que a gente vai começar aqui, que eu gostaria que a gente batesse esse papo, tem muita gente que está me perguntando, isso eu acho que eu já falei com você, existe na lei alguma regra ou alguma lei que fale o número de dias ou o número de horas que a pessoa tem que trabalhar efetivamente? Por exemplo, tem gente que trabalha 14 por 14, tem gente que trabalha 28 por 28, chegou nos 28 dias. Se a empresa pedir para ele ficar mais, até quantos dias ele pode ficar? Existe isso? Thelmo, muito interessante essa sua pergunta e mais ainda a sua introdução. Eu acho que você foi no cerne da questão. Aquela doutrina maniqueísta, aquela visão de bem e mal, o pessoal do direito do trabalho costuma dizer muito o capital e o trabalho, eu entendo que isso está passando com o tempo e está virando, sim, um aspecto colaborativo.
A gente pega a CLT lá, sei lá, tem já 70 e muitos anos que tem, Getúlio Vargas, da época dele, e havia uma grande desigualdade entre o capital e o trabalho. Hoje em dia, o que se observa é que chegou-se à conclusão de que tanto quanto o trabalhador precisa da empresa para receber, a empresa precisa do trabalhador para desenvolver. Então, como é que eu posso dizer? Esse equilíbrio é muito interessante. E, mais ainda, quando a gente está falando sobre pode 14, 28, 28, acho que é uma pergunta muito pertinente. E está sendo feita por todo mundo, né? Essa grande realidade. Eu vou dividir ela em alguns aspectos. Primeiro, a gente vai falar um pouco sobre o mercado offshore, ou seja, as plataformas de exploração e produção, plataforma, navio, sonda, de exploração e produção. Aqueles trabalhadores, conhecidos como trabalhadores offshore, que estão amparados pela Lei 5811 no Brasil. A gente vai... Bom, acho que é interessante falar do Brasil. Existe, obviamente, o trabalho fora do Brasil, como a gente conversou hoje, só que são aspectos... totalmente diferente. Não tem como a gente fazer uma analogia, porque muita gente que está aqui assistindo, desculpe te interromper, muita gente que está assistindo não sabe que a gente no Brasil, a gente vive próximo a uma utopia no que tange direito trabalhista. Não é o melhor dos mundos, mas é muito melhor do que o resto do mundo. Salvo, é claro, muitos países, alguns países que têm uma legislação trabalhista até mais rigorosa. Mas o Brasil, ele tem muito, muito mesmo, assim, a doar como direito trabalhista para outros países. Acho que você tem uma razão muito forte, porque as normas brasileiras são muito protetivas. Não que isso seja errado, de forma alguma. Muito é um ponto. E o que mais interessante, e isso é o que mais a gente trabalha para muita empresa de capital estrangeiro e até empresa brasileira de grande magnitude, e a verdade é o seguinte, a lei está lá. A análise da lei é o importante, vamos dizer assim, você vai fazer análise e entender. Se você quer operar, quero. Tem que cumprir a lei? Tem. Então, basta você saber a regra do jogo. O ruim é quando muda. Ou seja, você tem a Lei 5811. A Lei 5811 ela é de 1972 e ela estabeleceu esse regime do trabalho offshore de 15 por 15, né? Até 15 por 15. Fazem 14 por 14, tendo um dia para ir e voltar, vamos dizer assim. Essa lei é uma lei bastante rígida. De certa forma, houve uma tentativa de flexibilização. Não estou dizendo que é certo ou errado, até acho que a flexibilização em determinados aspectos é interessante para haver uma troca de conhecimento, mas o fato houve uma flexibilização, mais ou menos nos idos dos anos 2007, 2008, pelo próprio Sindicato dos Trabalhadores Offshore, em acordo coletivo de trabalho. Só que o Ministério Público do Trabalho, a quem tenho diversos amigos que, devo confessar, admiro muito o trabalho, porque é feito um trabalho de uma forma muito positiva, é feito um trabalho visando a segurança do trabalhador, mas também atento às necessidades operacionais, isso é muito legal. Não permitiu, fez um termo de ajustamento de conduta com aquele sindicato, proibindo negociar a extensão, vamos dizer assim, desse período a bordo. E até então, tudo era, vamos dizer assim, tudo vivia da forma correta, porque não havia essa necessidade. Havia dobra, como é conhecido? Havia. Mas eram questões extraordinárias, pontuais, não era, pelo menos não deveria ser, o normal. Só que, em março, começou essa loucura de coronavírus, né, que ninguém imaginava e ninguém sabe como vai acabar. Mas o fato é que, quando começou tudo isso, muito se falou, e agora? A gente está com um problema. A necessidade de se manter as operações, necessidade por também ser uma atividade essencial, mas também é a segurança da navegação, da embarcação que está lá. Então, a lei é rígida, mas o próprio governo federal, no caso, através das medidas provisórias, começou a flexibilizar.
E antes mesmo do governo federal começar a flexibilizar, o Ministério Público do Trabalho já tinha feito a sua recomendação, no caso das unidades de produção e perfuração, a recomendação da Ouro Negro, que foi a doutora Flávia Bauler, que hoje é coordenadora da CONATPA, junto da doutora Júnia, que é gerente do Projeto Ouro Negro, e a doutora Sirlene, que atua em Cabo Frio, mas está como subgerente da Ouro Negro, mas também tem um amplo conhecimento. As três são a subidade, junto do doutor Maurício Coentro, doutor Rodrigo Carelli, eles são os que mais conhecem de offshore. E fizeram recomendações muito interessantes. Concordo, discordo de algumas, mas isso é uma consequência. Mas realmente as recomendações visam a segurança do trabalhador. E nesse ponto está a flexibilização. É possível ficar mais de 14 por 14? Legalmente a gente sabe que não. Mas num momento como esse, em que vários direitos trabalhistas que em tese são inegociáveis, estão sendo possíveis de serem negociados, inclusive negociação direta entre empregado e empregador, você falar que não é possível flexibilizar parte de uma rigidez que não é razoável dentro desse cenário. Então, respondendo... Isso tem um monte de vertente, né? Respondendo objetivamente, no meu entendimento, é possível flexibilizar? Sim, é possível flexibilizar, principalmente pela segurança do trabalhador. Não é o que eu costumo dizer, fiz alguns pareceres para clientes, e não é você flexibilizar pensando no aspecto financeiro, jamais. Não é você flexibilizar, porque eu quero manter a pessoa a bordo, até porque não é essa a mentalidade das empresas sérias, que 99,9% do nosso mercado, você conhece muito bem, Telmo, são empresas sérias. Então, o objetivo é o quê? Quanto menos você tiver de movimentação, melhor você se cuida em relação a esse Covid. Então, nesse sentido, a flexibilização, eu entendo que ela é viável. Agora, qual é a flexibilização? É aquela jornada que a Petrobras está propondo, 21 com 7 no hotel, mais 14 em casa, ou... Tudo mudou já. Ou 21 com 28, ou seja, é muito... Ninguém sabe o que é o certo. O certo muito dinâmico, né, Pedro? Extremamente dinâmico. Uma coisa que você falou no início, e eu até anotei aqui, a empresa pode forçar o cara a ficar a bordo? Eu entendo que não existe essa de forçar. Na verdade, ninguém força. Ok, o cara está lá no meio do mar, ele não tem como voltar, essa realidade, quando a gente está tratando uma unidade a 130 milhas da costa, nem que ele queira muito, seja Michael Phelps, ele vai conseguir chegar. Agora... Olha só, Pedro, só te cortando, eu vou te colocar uma coisa que é normal da gente que trabalha na área offshore, que é assim, um acordo, é uma coisa que acontece, é uma coisa normal para a gente. Hoje, as empresas, elas têm 48 horas, se você é trabalhador da área offshore, se eu, no caso, eu estou na unidade que eu trabalho, eu estou dentro da plataforma, eu tenho qualquer problema, a empresa tem 48 horas para te desembarcar. Por que 48 horas? Porque pode acontecer de não ter voo, não adianta, não vai ter transbordo para um navio, para um barco, só se for perto da costa, se for uma coisa muito prática. Voo noturno está proibido desde agosto de 2012, voo noturno, a não ser aeromédico. Então, até 48 horas, a empresa ela conversa para evitar uma coisa que eu já falei com vários ouvintes, vários seguidores. Se você quer desembarcar, você chega para o seu gerente a bordo e fala, eu quero desembarcar. Você pode estar no seu primeiro dia de escala. Se ele não te desembarcar em 48 horas, você pode acionar a polícia, que é cárcere. Sim. Porque você não é obrigado a ficar em nenhum lugar que você não tem condição de sair. Porque a pessoa, como você falou, ninguém é o Aquaman para meter as caras na água e nadar a 80 quilômetros. Então, é uma coisa que é muito, muito, muito massivamente falado aqui, que o trabalhador que quiser sair da unidade no dia que quiser,
depois de 40 até 48 horas a empresa vai desembarcar ele. Só que fica salvo, bem salvo. A empresa depois também, aí é com o trabalhador e a empresa. Sim. Entendeu? Não existe jantar grátis. Nada que você faz, nada. A gente não é, de modo nenhum, dono da empresa. Muitas pessoas acham que o trabalhador é dono da empresa. Não, o trabalhador é uma parte operante da empresa. Verdade. Só para se colocar. Não, e isso você falou exatamente. Não existe. Eu acho que talvez lá antes de 2007, como você falou, quando não tinha internet a bordo, quando você tinha uma condição, às vezes, bem mais precária, principalmente unidades operadas pela própria petrolífera, porque as unidades operadas pelos contratados sempre foram mais de uma qualidade melhor. Mas você teve, nesse sentido mesmo, a própria Operação Ouro Negro, que trouxe essa qualidade. E eu participei de várias, tive a oportunidade de estar em várias operações Ouro Negros a bordo, sempre acompanhei as autoridades a bordo, e você via que era uma busca pela qualidade. Hoje você tem internet, se não em 100% das sondas, na grande maioria das sondas. A NR37 veio para ajudar isso também, né? A NR37, ela não está ainda em vigor por questões burocráticas, até porque ela é uma NR que vem com uma carga muito grande de obrigações que talvez as operadoras não estivessem prontas, mas sem dúvida é uma norma que protege a segurança, e a segurança também mental do trabalhador. Porque, como você falou, e a gente falou isso hoje, não é fácil o cara ficar 28 dias. É complicado, sabe? Realmente não funciona dessa forma. São 28 dias, você não está num spa. Eu estava conversando... Hoje todo o Brasil, todo o mundo está dando muito mais valor ao trabalhador da área offshore, está dando muito mais valor ao trabalhador da área marítima, está dando muito mais valor à pessoa, não só de mar, mas de terra, que trabalha confinado em regiões longe, né, ermas. Isso é uma coisa que eu acho que veio... acho o único ponto aqui que eu posso citar, que essa pandemia veio para colocar um pouco, né, na consciência do resto do mundo que não trabalha com a área industrial offshore ou mesmo de terra. Sim, é verdade. E eu só vou destacar aqui, eu estava olhando quem entrou, a doutora Flávia Bauler, que é a atual coordenadora nacional do trabalhador portuário, do trabalho portuário e aquaviário, do Ministério Público do Trabalho, a procuradora que começou, não digo precursora, a doutora Júnia acredito que tenha sido a precursora, mas a doutora Flávia teve uma atuação de muito destaque lá em Macaé, no caso Cabo Frio, e após esse momento ela acabou indo para Itaguaí, depois está em São Paulo, mas hoje é coordenadora nacional e realizou não só para o mercado offshore, para as plataformas, mas também para a navegação, fez as recomendações do Ministério Público do Trabalho junto da equipe. Eu posso te dizer, são pessoas que estão olhando pelo trabalhador, mas é interessante até esse aspecto, porque olhando o trabalhador, só que é difícil você agradar a todos, como a gente falou do maniqueísmo, bem e mal, nem Jesus Cristo agradou a todos. Eu ia citar justamente Jesus. Nem ele agradou a todos, então você imagine, não dá. E a gente tem visto várias denúncias do Ministério Público do Trabalho, que tem dado trabalho pra caramba, embarcou o cara com coronavírus, ou o cara não desembarcou porque estava com coronavírus, ou então vários problemas que acontecem, não por negligência, eu vejo muito dessa forma, mas às vezes como posso te dizer, às vezes por fatos que escapam de sua capacidade. Aí daqui a pouco o pessoal fala, não, mas embarcou o cara e não respeitou o isolamento prévio de no mínimo 7 dias. Aí o cara, daqui a pouco ele faz uma denúncia, e aconteceram algumas denúncias nesse sentido, dizendo, não, mas eu estou sendo mantido em cárcere privado porque eu estou 7 dias dentro de um quarto de hotel. Pô,
É para ter ou para não ter? Como é que faz? Isso acontece de uma forma bastante, como é que eu posso dizer, bastante frequente. Eu estava lendo aqui e dando seguimento à sua própria pergunta, o Leandro Alves falou, antigamente os embarques eram 11 por 1, não no offshore, mas no apoio marítimo, por exemplo. Obviamente, longo curso sempre foi mais longo. Hoje em dia, a gente tem 28 por 28 normalmente dos brasileiros, sendo que a cabotagem trabalha 60 por 60. O apoio portuário trabalha 2233, ou seja, 2233. Cada um de acordo com a sua própria capacidade. E aí perguntam, pode flexibilizar essa jornada? Da mesma forma que a gente falou da 5811, sendo a 5811 mais pesada, porque é uma lei que determina essa jornada. No caso dos embarcados, a gente está, no caso dos aquaviários, aqueles profissionais com capacitação da autoridade marítima para trabalhar a bordo de uma embarcação, já se alcançou várias conquistas, tais como essa jornada de 1 para 1. Não era, isso já com o tempo foi alcançada essa conquista de ser 28 por 28. É fácil? Não estou dizendo que é fácil, muito pelo contrário. É extremamente árduo. Agora, a jornada a bordo de uma embarcação, você tem algumas legislações internacionais e outras que já foram, como se diz, internalizadas, que não disciplinam a quantidade de trabalho a bordo, e sim o trabalho de bordo e as obrigações das empresas. Tais como a Convenção do Trabalho Marítimo, que ainda não foi internalizada, mas será no futuro em breve, até porque nossa legislação é bem compatível com ela, tal como o STCW, a Convenção STCW, que é Safety Training Certificate and Watchkeeping, que dá aquela jornada que todo mundo fala, pô, mas o cara não pode trabalhar 12 horas. A STCW te dá essa possibilidade, trabalhando no quarto de serviço. Agora, a STCW já foi internalizada. Óbvio, você tem acordo coletivo de trabalho que prevê a jornada de 28 por 28. Bom, é necessário lidar com o sindicato, comunicar, tentar entrar num acordo para haver essa flexibilização, porque, obviamente, é necessário diante dessa pandemia. A maior parte dos sindicatos, eles têm entendido que é possível essa flexibilização. O Sinditob, ele já emitiu uma carta geral dizendo que entendia que era necessário. E eletricistas, colocou em seu site que entende sobre a questão da flexibilização, ou seja, a possibilidade dessa flexibilização. E o principal é que tenha, obviamente, a questão do salário. Isso é uma dificuldade muito grande, porque várias pessoas falaram, não tem que pagar nada. Outros falam, não, tem que pagar vezes 1, vezes 2. Bom, isso cada um tem que se fazer, como se diz, o seu dever de casa e ver quais são os riscos ou não. Até porque é um momento de incerteza. Então a gente não sabe. Pode falar. A gente vai falar sobre salário daqui a pouquinho para não espantar o pessoal. O pessoal já perguntou aqui, nós vamos falar de salário. Antes de falar de salário, eu vou citar uma coisa que a gente conversou, uma das perguntas que eu até coloquei para você, é que muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles não entendem ainda que o que está sendo feito não é lei. Como você falou, é uma recomendação. As empresas estão recebendo uma recomendação, então não tem nenhuma lei vigente que fale que você tem que botar o trabalhador 7 dias de quarentena antes de subir. Concordo. Você não tem nenhuma lei que fale que você tem que botar o trabalhador dentro de um hotel 14 dias antes de embarcar. Não tem nenhuma lei que fala que o trabalhador vai ter que subir, vai ter que esperar o back dele para desembarcar. Não existe isso. Isso é bem claro para vocês que estão vendo a gente, para quem for ver depois. O que está acontecendo agora? As empresas elas estão se adequando do mesmo jeito que o trabalhador. A empresa chega no trabalhador, no sindicato, os sindicatos estão vendo isso, estão conversando, que
Quanto mais tempo eu tiver com um trabalhador a bordo, eu estou ciente que o trabalhador ele não está infectado, aquele trabalhador que está a bordo. Pode ter o assintomático, mas não tem nenhum trabalhador a bordo. Se não tiver nenhum trabalhador a bordo infectado, as empresas estão conversando com os trabalhadores para que eles estendam a sua jornada de trabalho, para ter certeza que o trabalhador que vai embarcar, o trabalhador que vai subir naquela unidade, ou no barco, ou até na unidade de terra, ele não vai começar a trabalhar infectado. Por quê? Até citando os infectologistas que eu procurei essa semana, a área de offshore e de marítimos é uma área totalmente adequada para o vírus. A proliferação do vírus dentro das unidades é de uma velocidade absurda, porque você não tem como fazer uma higienização em um espaço tão pequeno com tanta gente. Vendo isso, as empresas hoje, elas estão flexibilizando, estão conversando. Eu não achei, eu quero perguntar para você, foi uma das perguntas que eu fiz aqui, um trabalhador pode ficar até quantos dias dentro de uma unidade? Porque eu tenho um amigo meu que inteirou 35 dias dentro de um LSV. Outro amigo ficou 30 dias dentro da plataforma de petróleo. O cara pode ficar lá quantos dias até ele conseguir ir, além de responder isso? Essa pessoa, ela está na escala, vamos colocar uma escala aí de 28 por 28, não vou botar nem 14 por 14, ela está na escala de 28 por 28. A folga dela de 28, tá bom? Não é garantida também, correto? Pois é, não, Telmo, você é muito pontual quando diz, tudo está mudando, isso é uma grande realidade, mas eu entendo que está mudando não para sempre, está mudando por agora, que daqui a pouco vai voltar. Nunca mudou para sempre, né, Pedro? É verdade, mas eu entendo que até que daqui a pouco vai voltar, espero eu, mais rápido do que o normal. Aproveitar, antes de responder, mandar um abraço para o pessoal do São Luís, do Maranhão, Santa Catarina, do sul do país. Tá todo mundo aí assistindo. Quem estiver vendo a live, por favor, aperta o coraçãozinho aqui, dando like, que isso dá importância ao Instagram, que a live está sendo legal para vocês. Tá bom? Isso é importante. Daqui a pouco eu tenho um objetivo hoje, eu estou vendo, a gente está com 79, 80 pessoas, mais ou menos. Meu objetivo hoje é bater a Marília Mendonça, que fez 3 milhões e 500 mil pessoas ao vivo na live dela. Acho que é possível. Mas também não pretendo bater o Gustavo Lima e ficar 7 horas e 20 na live cozinhando. Com a quantidade de bebida que o Gustavo Lima bebeu, a gente consegue ficar 7 horas aqui. É verdade, é verdade. Mas, ô Telmo, a questão é, quantos dias eu posso ficar embarcado? Tudo depende do que você está negociando com a sua empresa. A empresa, ela tem como eu posso dizer, ela faz uma programação. A empresa, ela não é vantagem ela colocar uma pessoa, se falar mais uma pessoa assintomática a bordo, ou ficar 7 dias no hotel antes. A empresa, o que ela menos quer na vida dela é embarcar uma pessoa que esteja contaminada. E isso pode acontecer, principalmente por causa dos assintomáticos ou em início. Isso é o que ela menos quer, não tem a mínima dúvida. Agora, o que eu posso te dizer, por que ela menos quer? Porque isso traz um prejuízo enorme para ela. Ela embarcar, você trabalha, você sabe disso, se ela embarcar uma pessoa que esteja, eventualmente, com coronavírus, infectado, ela vai ter que fazer isolamento. Aí o Luiz Eduardo Taveira, meu sobrinho, que está ingressando aí no direito, né? Ele perguntou como é que faz para isolar isso dentro das embarcações. Isso, inclusive, as próprias empresas já estão fazendo esse tipo de isolamento, separando determinados lugares para colocar, diminuindo o número de pessoas por quarto. Por favor. Não, eu posso responder de prontamente isso aí, porque tem membros do mundo offshore, membros da nossa equipe que fazem, a gente tem equipe de saúde, técnico de segurança, tem engenheiro, eletricista. O site Mundo Offshore, todo mundo aqui, a gente é cada um de uma área específica da área marítima e offshore. Para mim, offshore é tudo.
Então, hoje, como está se portando as empresas no caso de um possível infectado a bordo? As empresas estão isolando a pessoa, no caso, a pessoa começou a passar mal, teve os primeiros sintomas, que é a febre, né? Que é coloca no camarote, colocou no camarote, a pessoa vai ficar em observação, a pessoa não vai desembarcar no mesmo dia, não adianta, uma coisa que é muito bom, foi bom aí o Luiz Eduardo perguntar, você não desembarca no mesmo dia, você vai ser colocado no seu camarote, porque a pessoa que está a bordo, o profissional de saúde que está a bordo, é um só. Não existe, eu, particularmente, tirando o Flotel, não existe uma enfermaria com vários profissionais. É um profissional de saúde, guerreiro, que ele está tomando porrada nessa pandemia, igual Cristo na cruz. Então, muito respeito pelo profissional de saúde, porque ele está tendo que isolar o possível infectado, ele fica em observação. Se os sintomas piorarem, quer dizer, se a febre vier de algum outro sintoma, ele chama o aeromédico, ou chama o barco de apoio, ou pede ao gerente ou comandante de bordo que desembarque imediatamente. Mas é feito primeiro um isolamento dentro da cabine, que é feito o quê? Leva a comida, tanto que desculpa, mas é importante citar. Eu recebi centenas de vídeos e fotos de unidades operacionais do mundo. Eu não coloquei nenhuma delas. Por quê? Não adianta eu fazer um alarde dentro do site Mundo Offshore, da conta do Instagram. A conta do Instagram Mundo Offshore é a maior conta de Instagram do Brasil em seguidores da área offshore, da área industrial. Eu nunca vou colocar uma coisa aqui para botar medo em ninguém, para ganhar like. Entendam bem, cada foto, cada vídeo que foi postado, teve, entendeu, algum cunho de medo, a pessoa realmente não sabia o que estava acontecendo, a desinformação, muita coisa que aconteceu por conta de desinformação. Por exemplo, pessoas comendo dentro do camarote. Não existe em nenhuma embarcação a possibilidade de você levar comida para dentro do camarote. Quando aconteceram essas fotos, as pessoas não estavam infectadas, elas tinham. Eu entrei em contato com a embarcação, as pessoas estavam em isolamento porque estavam tendo febre e coriza. Então, como medida preventiva, elas foram isoladas por 24 horas. Entendeu, Pedro? Eu respondi aí Perfeitamente, respondeu perfeitamente na prática, né, Thelma? Isso que é o melhor. E eu te digo o seguinte, o que aconteceu no início, que eu digo pelo menos até semana passada, eu tive que responder a um dos inquéritos do Ministério Público do Trabalho, a gente fez essa pesquisa, na verdade, criou-se uma nova espécie de voo para tirar as pessoas. Você tem o Medivac, que é o helicóptero médico, mas você criou o voo sanitário, que não existia isso. Criaram o voo sanitário. E você tem, se não me engano, são 2 ou 3 helicópteros adaptados para fazer esse voo sanitário. Que é Dá até medo, né? Pô, o cara todo vestido de branco, só com máscara, ou seja, com todos aqueles barreiras para se evitar o contágio. E você imagine, só numa semana a gente teve 51 desembarcados em uma determinada empresa. 51 desembarcados, porque como você mesmo falou, se o cara fala, não estou me sentindo bem, não é lá que ele tem que ficar. Porque o risco do trabalhador a bordo é muito grande para a empresa. A empresa não quer ninguém se machucando, muito pelo contrário. Então, tá passando mal, tô com qualquer início de sintoma de coronavírus, vambora, tira esse cara daqui. Só tira esse cara daqui como? Você pede, normalmente para a Petrobras, você pede que seja feita a remoção e a Petrobras, dentro da possibilidade logística dela, vai fazer aquela remoção no menor tempo possível. Às vezes demora 48 horas. Não é só, é bom também citar, não é só a Petrobras, é porque a gente cita muito, é a maior empresa do país, é a empresa que mais tem voo e tudo. Só que, no caso, por exemplo, desse desembarque de 51 passageiros, foi uma outra empresa, foi uma fretada, e a empresa colocou todo mundo em hotel, ficou em observação. É bom, Pedro, a gente pontuar aqui.
As pessoas que estão a bordo, tá? Elas estão a bordo, não é assim, como eu falei desde o começo, não existe bom e mal. A empresa, ela não tem coração, ela tem CGC. A empresa, ela quer lucrar. Se você chega para a empresa e fala, olha, eu não estou passando mal, eu não estou legal para subir, eu estou achando que eu estou infectado. A empresa, ela não vai te subir porque ela pode perder a unidade. Não, de jeito nenhum. Você imagine, toda a operação ela é feita em cima de um projeto de financiamento. Cada dia que a unidade recebe o hire dela, é um pedaço de um financiamento que ela paga. Ou seja, tudo isso é uma coisa ligada à outra, você não pode parar. Ali é um mecanismo que não pode parar. A parada de 1 hora representa um prejuízo enorme. E como você falou, tem que continuar pagando todos os salários. Então não se pode parar. Você colocar uma pessoa que você não queira a bordo é uma loucura. É uma loucura. Deixa eu adiantar, porque senão a gente vai perder aqui, que a gente está muito bom o papo, a gente pode... Não, eu agradeço demais aí, Marino Academia, e você que está... Deixa eu fazer 2 perguntas. Primeira, agora é sobre salário, tá, gente? Primeira pergunta. Como que fica na legislação a redução de salário de algumas empresas? Porque algumas empresas estão preferindo reduzir o salário do que reduzir o quadro de funcionários. Por mim, eu prefiro estar reduzindo meu salário agora do que perder o emprego. E muita gente está preferindo. Muita gente está entendendo que você não está reduzindo o seu salário, você está reduzindo o seu salário, mas você está ficando em casa. Você não está reduzindo o salário de quem está trabalhando efetivamente. Então, como fica na legislação essa redução de salário? A redução do salário sempre é complicada, né, Telmo? Sempre o pessoal, quando mexe no bolso, é a pior coisa que tem. Eu, particularmente, eu acho que o salário, fazendo uma paródia, é imexível, né? Você não deveria mexer de forma alguma. É na comida e no salário do trabalhador. Primeiro a comida. Não pode mexer. E eu entendo, assim, essa legislação nova que está vindo, medidas provisórias, etc. A própria medida provisória que trouxe a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho e também trouxe a possibilidade de redução do salário, do salário junto da redução da jornada, a redução do salário com a redução da jornada já não é bem uma novidade. Em 2014 houve isso, mas acabou que não pegou. Mas o fato é possível? É. E o interessante, como a gente estava falando, e o pessoal do escritório está aí, mandar um abraço para todo mundo aí do escritório, que temos batalhado bastante, trabalhado bastante nessas épocas difíceis, está todo mundo, ralando. Mas a gente fala muito sobre isso. Hoje, é claro que a gente tem um equilíbrio entre os poderes. Você tem o poder legislativo, o poder judiciário e o poder executivo. E também tem o que muitos falam de 4º poder, que seria o Ministério Público, mas eu entendo que ele faz parte desse mecanismo como um braço muito importante, defendendo a lei, defendendo os direitos coletivos difusos. Mas você está vendo uma integração. Você vê, várias pessoas perguntaram, mas aquele dispositivo específico da medida provisória, ele é inconstitucional. A gente tem que cumprir. Eu falo, veja bem, em época de pandemia, está todo mundo em casa, você vai discutir constitucionalidade? E isso tem se mostrado mais ou menos o que está acontecendo no próprio Supremo Tribunal Federal. Você vê, salvo engano, até a última pesquisa que eu fiz, foram mais de 10 ações diretas de inconstitucionalidade propostas contra determinados dispositivos dessas medidas provisórias, mais de 10. E todas tiveram as liminares negadas. Eu não sei, tem que depois perguntar para a Mariana, que sabe mais essa parte do processo, não é mais liminar, acho que é tutela de evidência, tutela de urgência, mas todas tiveram, especificamente, todas foram negadas. Por quê? Porque o próprio Supremo Tribunal Federal entende de que é necessário você manter a ordem, e essa ordem está sendo mantida através dessas medidas provisórias. Deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando você fala para tentar ficar... Porque o seu vernáculo aí é extenso, aí às vezes confunde a extensão do vernáculo do meu querido amigo. Quando você fala que já tiveram pessoas que foram na Justiça do Trabalho alegando ou pedindo alguma coisa, tentando entrar, essas tentativas já foram derrubadas, em vista que o principal
é a gente fazer, colocar ordem, né? É isso que os poderes estão tentando fazer aí. Que normalmente esses poderes, esse negócio de usado pelo mal ou usado pelo bem. Você pode, por exemplo, PSOL, PCdoB, Solidariedade, PT, PSB. Foram alguns das pessoas, dos partidos que entraram com essas ações diretas de inconstitucionalidade, que tiveram as liminares negadas. Não é que a ação tenha sido julgada e já teve a decisão, mas num primeiro momento, preliminarmente, foi decidido de que não havia aquele indício de ilegalidade, vamos dizer assim. Não é que esteja errado a ação, é só que agora não é a hora da gente... A decisão foi mais ou menos nesse sentido. Teve uma que foi diferente, do Lewandowski, que foi até usado outro dia numa decisão da doutora Sirlene, e a doutora Flávia falou dela também, que era a necessidade de se comunicar com o sindicato as flexibilizações que estavam ocorrendo. O Lewandowski deu parcial provimento para uma liminar que, no meu entendimento, ela manteve o que a lei já dizia, mas ela deu uma explicada. Ela clareou de que você tem que ir ao sindicato, você tem que notificar, informar o sindicato. Isso é novo, sem dúvida. Se você me perguntar, você acha realmente necessário? Eu diria, é importante. Isso poderia ser sobrepassado? Sim, em determinadas condições, sim. Não tem a mínima dúvida que você tem que flexibilizar. Isso foi reconhecido pelo próprio Ministério Público do Trabalho, na sua coordenadoria de direito sindical, emitiu uma nota técnica 6, onde ele dizia sobre prioritariamente negociar com o sindicato. Então é importante isso? Porque o sindicato representa a massa, né? É isso, Pedro. É porque é muito difícil, eu, como trabalhador da área da indústria, eu estou com 25 anos na área da indústria, eu não tenho como chegar para o meu gerente e falar com ele, não vou fazer. Não aceito. Tem que ter uma mediação. E o sindicato, muita gente reclama de sindicato, mas isso desde que mundo é mundo, é uma política também, é um tipo de política que o trabalhador não tem que botar a cara para bater. O trabalhador... A gente tem que ter, sim, a gente tem que ter pessoas no sindicato que têm lisura, pessoas que são... pessoas... Desculpa aí que eu não tô no escritório, eu não estou no meu estúdio. A gente tem sim que ter, do mesmo jeito que tem que ter políticos com lisura, os sindicalistas, a galera do sindicato, essa galera que tem muita gente que rala, tem muita gente que bota a cara para bater, eles também têm que ter lisura na hora de falar, tem que ter pessoas honestas. Então, é muito importante que tenha pessoas para representar toda uma classe, porque senão também vira bagunça. Não, com certeza. Aproveitar e mandar um beijo para minha irmã, que está aí assistindo também, junto com meu sobrinho. Qual o nome dela, Pedro? É Mina. Mina, grande beijo aqui do Americano Mundo Offshore. E a minha esposa, que também está assistindo e anotando as perguntas, eu recebo aqui no meu computador para poder ver que pergunta eu tenho que responder. Janine está aí também, mandando ver. Como eu te falei, eu sou... Não. Pode mandar mesmo para quem você quiser aqui. Eu sou muito novo nesse negócio de Instagram, eu nem usava esse negócio direito. Mas a verdade é que a gente precisa desse pessoal mais jovem para ensinar a gente como é que funciona. Mas o fato, eu tenho visto aqui, por exemplo, a Juninho falou que embarcou hoje sem ter certeza de nada. O Gerson, um grande amigo meu, que o Gerson, além de advogado, ele é um oficial de náutica, e eu entendo que o pessoal está colocando, e hoje a incerteza, ela não é de quem está embarcando, a incerteza é do mundo. Ninguém sabe de mais nada. Virou uma loucura. Lá no nosso escritório, a gente está em home office, e a cada semana você mantém mais uma semana, porque você não sabe o que vai ser. É o dinamismo, o negócio é dinâmico. Tem uma informação, na Itália estão começando a abrir, mas vão manter os maiores de 60 anos em casa até dezembro. Meu Deus, eu estou em casa já, 20 dias, já não aguento mais. E olha que eu tenho como meu escritório. Faz isso não. Calma.
Veja lá o YouTube do Mundo Offshore, lá minha esposa fez eu gravar um vídeo falando sobre confinamento. Pedro, vamos adiantar aqui uma coisa. Tem muita gente justamente pegando esse ponto. As embarcações e as operações não estão parando. Só que muitas empresas, hoje a gente já até conversou, estão sendo negociadas. A Petrobras negociando com o Flotel, a Petrobras está chamando o pessoal dos barcos de apoio para negociar, as empresas marítimas estão conversando com sindicatos. O medo de muita gente. As operações em algumas embarcações continuam porque estão sendo relocados de barcos que estão parando. E um outro problema, muita gente não sabe que essas horas extras que muita gente está fazendo, tem muita gente que está fazendo hora extra, está fazendo dobra, está fazendo tudo, só que é muito provável que não seja pago tudo agora. Isso porque as empresas estão passando também, né, por aquele período. Se eu for pagar tudo agora, vai acabar faltando, ou senão vai ter que demitir alguém atrás. Isso aí não é comigo, isso aí é com o pessoal que está negociando político. Como que é feito? É obrigatório, eu acredito que seja do acordo coletivo, mas é obrigatório o pagamento integral das horas extras agora? Pois é, isso é uma questão extremamente complicada. É mais fácil as pessoas jogarem pedra sobre o que eu posso dizer. Mas eu acho que você tem três aspectos, você tem três posições. Não pagar nada e dar a folga compensatória, pagar a hora extra, ou seja, pagar o dia extra como vezes 1, ou pagar como se fosse a dobra. Não tem certo ou errado. Cada empresa vai ter que fazer o seu próprio dever de casa e verificar, obviamente, a possibilidade de se ter, como é que eu posso dizer? A possibilidade e o risco que é. Porque, obviamente, quem pagar o que acha que é correto e quem receber o que acha que está incorreto deve buscar os meios legais para se ir atrás. Não tem a mínima dúvida. Aí entra naquilo de é certo e errado. Pois é. Agora, para a gente pensar, assim, um convite ao pensamento. É um estado de força maior, claro, para mim. Eu não tenho muita dúvida de que seja um estado de força maior. O estado de força maior, ele permite, ele aceita que você ele desonera o devedor de cumprimento de certas obrigações, desde que não tenha, como é que eu posso dizer, que já esteja inadimplente. E aí eu te pergunto, no estado de força maior, se deve pagar a mais? Você não está recebendo a mais, você deve pagar a mais? Bom, é um convite ao pensamento. Agora, o trabalhador está lá mais um dia. Por que não receber o seu dia extra, uma vez que não era previsto ele estar lá? Também é um pensamento. E esse dia deve ser vezes 1 ou vezes 2, porque é uma dobra? A dobra é para casos extraordinários, mas o extraordinário dentro do imaginável. Uma pandemia não é imaginável. O extraordinário do extraordinário. Pois é. Então, a resposta não tem. É uma análise de risco. É uma análise de risco. Mas pagar ou não pagar vai do risco de cada empresa. Não tem a mínima dúvida. Eu vou citar o que você falou na outra live, outro dia. Incrível a live que você fez como convidado da Law Academy, que foi: a gente está passando por um período nunca antes visto, né? Então, é muito complicado nós agora, discernir alguma coisa do que vai ser julgado quando isso passar. Não tem como você saber. Porque está finalizando, eu quero te fazer uma pergunta para finalizar aqui agora. Existe a possibilidade, hoje, dos trabalhadores serem demitidos sem receberem os direitos por conta disso? Existe alguma coisa na lei que fala assim, olha, o cara quebrou e não vai ter que pagar? Não, bom, se o cara quebrou, ele quebrou. Aí não pagar... então não tem que pagar. Não, tem que pagar. Não pode deixar de pagar, não tem nenhuma flexibilização quanto ao pagamento de verbas rescisórias. As empresas, via de regra, são muito sérias e efetuam esse pagamento. Existem algumas, como a gente conversou, terceirizantes. Isso, é diferente. São muito pequenas. E aí, realmente,
pode acabar não pagando. Mas a justiça, certo ou errado, no meu entendimento, nem sempre está certo, mas a justiça tem sido muito protetiva em considerar as responsabilidades subsidiárias. Volto a dizer, não que eu acho que seja devido, mas em vários aspectos eles consideram, dão essa responsabilidade subsidiária e acaba que a outra empresa, aquela tomadora, vai vir a pagar. Mas pode não pagar? Não pode. Não tem a mínima dúvida. Aí o Márcio, grande abraço para o Márcio Maninho aí, e a Luma, que só trabalham nesse ramo há muitos anos, quase o Bel Marques do mercado de shipping de offshore. Eu não tenho, eles conhecem e sabem, o parcelamento é viável. Se você não pagar, é pior. Então, pode fazer acordo, já tem a previsão de fazer acordo. É possível? Eu diria Vai ter problema? Não. E como o Pablo colocou, o risco sempre é do empregador, é o risco do negócio. Quem lucra tem o risco, não tem a mínima dúvida. Então, infelizmente, é assim que funciona. Eu acho que vai cair Não vai cair ainda não. Eu quero agradecer, antes de cair a live, eu quero te agradecer. Assim que a gente conseguir para outra semana, quando vocês tiverem tempo, a gente continua esse bate-papo. Eu acho que até a próxima semana tudo vai mudar. Eu tenho convicção. Eu quero falar, antes de cair a live, nós vamos fazer, junto com a Marine Law Academy, nós vamos fazer um sorteio, né, que aí foi me colocado, um curso de capacitação com direito marítimo e comércio internacional. Tem que curtir. Aí, ó, vai ter o post, aí vai ter que curtir os perfis, seguir o perfil Mundo Offshore e mlaw.academy, curtir a foto oficial da promoção, marcar 3 amigos nos comentários, não pode ser ninguém famoso e ninguém fake. E tem que deixar, é claro, né, o seu perfil aberto no dia do sorteio. Por favor, antes de cair a live, pode dar o seu recado, Pedro. Não, agradeço também. Acho que segunda-feira de semana que vem, acho que eu vou fazer uma outra live, mas depois eu comunico. Amanhã vai ter a live com o Gerson e com o Marcelo, grande amigo meu. Vão falar sobre logística, muito legal. E o que vocês precisarem, fica à vontade. Meu Instagram é @calmon22 e pode ficar à vontade para falar conosco e etc. O meu amigo Telmo vai ter que sair agora. Se vocês quiserem, a gente pode até continuar, mas acho que ele tem que tá com uma corrida aí. Eu quero agradecer todo mundo, eu quero agradecer demais e falar que a gente tem mais assunto, a gente tinha mais coisa aqui, mas todo mundo percebeu que a live não tem jeito. E olha que tinha muito mais para a gente conversar. Pedro, muito obrigado. Obrigado a todo mundo da Marine Law Academy e sejam vocês também